Nós estamos de volta com o debate para prefeito de Manaus nessas eleições 2012, transmitido também pela Rádio Amazonas FM e pelo G1. Este é mais um bloco de perguntas com tema livre. Eu vou sortear quem vai perguntar, à exceção daqueles que já abriram blocos perguntando. Arthur, Henrique e Sabino. Então, quem vai perguntar? Pauderney Avelino. O senhor, por favor, escolha, à exceção dos que já começaram o bloco, por favor. Eu vou escolher a Vanessa. Vanessa, nós em Manaus temos um grave problema que é o transporte público. O custo da passagem para as empresas é de R$ 1,59, mas eles cobram R$ 2,75 para a passagem. Eu quero saber, o que você vai fazer para resolver esse problema, que dá 58% de lucro e precisamos resolver e reduzir o preço dessa passagem, porque quem está ganhando é esse cartão. Muito obrigado pela pergunta, candidato. Candidata Vanessa, por favor, a sua resposta. Olha, infelizmente, os problemas do transporte coletivo hoje aqui na cidade de Manaus são muitos. E tudo começa quando a prefeitura abriu mão do controle para as próprias empresas. Quem controla o sistema de transporte público em Manaus não é a prefeitura. Não é a SMTU, quem controla é o Sinetran, são os empresários. Então, a primeira coisa é acabar com isso. O transporte coletivo é uma concessão do município, portanto, seria obrigação da prefeitura ter esse controle. E eu vou tomar em minhas mãos esse controle. E imediatamente vamos exigir a colocação de GPS em cada ônibus. Porque a partir do GPS a gente vai saber aonde o ônibus está. E eles não mais vão enganar a população, dizendo que tem 5 ônibus rodando na linha, enquanto na realidade tem 3 parados e 2 apenas rodando. Então nós vamos ter o controle, candidato Pauderney, e vocês todos que estão nos ouvindo, para melhorar a qualidade do transporte. Porque hoje o preço é muito caro em relação à qualidade. E tendo o controle nas mãos, a gente vai poder ver, inclusive, da possibilidade de baixar o valor da passagem de ônibus. Muito obrigado, candidata Vanessa. Candidato Pauderney, a sua réplica. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que usa o transporte urbano todo dia, apinhado, lotado, e as estações, os terminais depredados, vou dizer para você, 60%, quase 60% é o valor desse lucro, que é o custo e o preço da passagem. Nós vamos acabar com isso. Esse cartel não pode continuar. Nós precisamos reduzir o preço da passagem. Mas, dessa forma, não é assim, Vanessa. Nós temos que trazer de volta para a Prefeitura a gestão do serviço de transporte público. Assim, nós vamos conseguir fazer com que o preço da passagem seja efetivamente reduzido. Muito obrigado, candidato. Agora, candidata Vanessa, a sua tréplica. Exatamente o que eu falei, retomar o controle, porque o que o atual prefeito faz hoje é um crime contra a população. Ele concede um serviço e dá o controle às empresas concessionárias. Nós vamos acabar com isso. Vamos tomar em nossas mãos o controle e vou fazer mais. Vamos trazer de volta a integração temporal. Com 2 horas, as pessoas vão poder trocar de ônibus sem precisar parar nos terminais. E vamos também trazer a domingueira ampliada, que com uma passagem eles usam por 8 horas durante o domingo. Muito obrigado, candidata Vanessa. A senhora, por favor, agora é quem faz a pergunta. A senhora tem 30 segundos e escolhe o seu... Eu quero escolher o candidato Henrique. Candidato Henrique, vamos lá, candidata Vanessa. Um dos grandes problemas dentro da educação que tem as famílias da cidade de Manaus é a falta de creche. Manaus, infelizmente, envergonha a todos nós por ser a cidade que tem uma única creche. E não só envergonha, Manaus prejudica muitas mulheres, muitas mães que deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Eu tenho um plano para creches. Eu queria saber o seu plano, candidato Henrique. Com a palavra o candidato Henrique Oliveira, plano de creches. Olha, na verdade, só existe uma creche em Manaus, né? Que foi construído pelo prefeito número 1, que construiu um viaduto, uma maternidade, construiu uma creche, que foi o Serafim Corrêa. Agora, existe e tem que ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na verdade, o amazonino que está em convalescência nesse momento, né? Que está se convalescendo de uma cirurgia que fez em São Paulo e chegou hoje em Manaus, ele conseguiu a contratação de 110 creches.
Já tem a ordem de serviço que foi cancelada agora esses dias de 55. 5 já tinham sido feitas, inclusive começaram a ser feitos os trabalhos. Agora está tendo um problema sério nos terrenos, Vanessa. Esses terrenos que são da prefeitura, está havendo um problema de desapropriação desses terrenos, que o próximo prefeito, a partir de 1º de janeiro, vai ter que ter pulso firme para colocar essas 110 creches em funcionamento até o final do ano. E pode ter certeza absoluta, você que é mãe, você que quer deixar o seu filho aos cuidados de um professor, de uma professora, com uma boa alimentação, com bons cuidados, você vai ter essa minha atenção especial a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado, candidato Henrique. Candidata Vanessa, por favor. Olha, eu quero falar não agora só como candidata a prefeita, como alguém que tem mais de 30 anos na vida pública. Eu quero falar como mulher, quero falar como mãe. Eu sei do sofrimento das mulheres que são obrigadas a deixar o seu trabalho para ficar em casa cuidando dos filhos. Aquelas que têm mãe, aquelas que têm sogra, filhos mais velhos, ainda tem como deixar. Mas aquelas que não têm, largam o emprego. E quando largam o emprego, elas dão uma qualidade de vida pior à sua família, às suas crianças. Eu não construirei somente as 50, que já o dinheiro está depositado, mais de 800 milhões de reais, e a prefeitura não faz nada, absolutamente nada. Até o final do meu mandato farei mais de 100 creches e assim vamos mudar a nossa cidade. Candidato Henrique, por favor, a sua tréplica. Olha, eu não preciso ser mulher para falar da necessidade que uma mulher tem de colocar os seus filhos numa creche, né? Nós vamos cuidar sim, são 110 creches que já existe o dinheiro, a rubrica para isso, e precisa de pulso, precisa do novo, é por isso que eu digo, precisa do novo, de oxigenação. A gente precisa, a partir de 1º de janeiro, ter a confiabilidade, a crença de que quem assumir a prefeitura vai ter força todo dia, de manhã cedo nas ruas, até o mais tarde horário, para poder resolver esse problema. Candidato Henrique, por favor, o senhor tem agora o direito à sua pergunta. O senhor escolhe para quem vai perguntar, os que ainda não responderam, por favor. Quem são os que não foram? Candidato Sabino, candidato Serafim, candidato Arthur. Eu vou perguntar para o Arthur. Arthur, eu quero me debruçar de novo nessa questão importantíssima que é a questão da segurança pública em Manaus. A gente, quando faz pesquisas qualitativas, sabe que a saúde, a segurança pública são pontos fundamentais na vida do manauara e que se ressente muito de um cuidado maior. Quais são os seus planos para segurança pública? É um tema fundamental deste nosso debate de segurança pública, que já volta agora. Candidato Arthur, por favor. Muito bem. Não sou de me omitir, meu governo não se omitirá. Agora entendo que políticas públicas são fundamentais, desde a barriga da mulher, passando pela creche, passando pelo ensino fundamental, passando pela assistente social, passando pelo monitoramento permanente da prefeitura. Agora, iluminação pública forte, a LED, ao mesmo tempo, recuperação das paradas que devem virar abrigos de ônibus efetivos, criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública para atuar em consonância com a Polícia Militar, fazer com que porta de escola não seja mais terreno propício ao tráfico de drogas, fazer com que tráfico de drogas não aconteça mais em porta de quadra esportiva, nem em praça da cidade, enfrentar a segurança pública com garra, unindo políticas sociais sensíveis à mão firme, ao pulso firme de quem tem a mais absoluta convicção de que Manaus tem direito a ser uma cidade ordeira. E não será uma cidade ordeira se não houver a limitação dos direitos. O meu termina onde começa o seu e o seu termina onde começa o dela. E Manaus precisa, portanto, de muita atenção à segurança pública. Obrigado. Candidato Henrique, por favor. Não tem como discordar disso, Arthur. As ideias, as propostas são as melhores possíveis. A única dúvida que eu tenho é essa, de quem vai liderar esse comando a partir de 1º de janeiro. A gente precisa investir realmente em iluminação pública, precisa investir no aumento da guarda municipal. Essa questão do armamento da Guarda Municipal, eu fico temeroso com isso, Arthur, né? Porque existem muitos RDAs, não foram concursados, não foram preparados para esse tipo de trabalho. A gente precisa qualificar essa Guarda Municipal para que eles possam ser armados e, principalmente, atingir as pessoas que precisam de um centro de reabilitação de drogados. Isso a gente vai criar no nosso governo. Candidato Arthur Neto, por favor, a sua tréplica. Muito bem.
não se dá arma para quem não está preparado, mas se prepara uma corregedoria que puna os excessos e se prepara uma guarda municipal para funcionar como uma verdadeira polícia da família. Essa é a minha concepção. E, claro, muito esforço na luta para tirar o jovem das mãos dos traficantes. Queremos os jovens conosco, com as igrejas e não com os traficantes. Candidato Arthur, o senhor, tema livre, por favor, a sua pergunta. Posso perguntar a quem? Serafim ou Sabino? Muito bem, candidato Serafim. Antes eu registro que, de fato, a candidata Vanessa votou sim em 2004 contra o salário mínimo e votou contra o aposentado também em outra ocasião. Mas a pergunta é simples. Sua proposta para transporte coletivo de massa? Candidato Serafim, por favor. Ok, muito bem. Transporte coletivo em Manaus, e não só em Manaus, em todas as capitais, é o maior problema que aflige a todos os prefeitos que governam as respectivas cidades. Aqui não é diferente. Nossa proposta vai no seguinte sentido. Primeiro, nós temos que ter obras de engenharia que facilitem a velocidade do ônibus. E para isso é preciso fazer novas vias, é preciso alargar vias já existentes, é preciso fazer direita livre, é preciso fazer novos viadutos, de tal forma que a gente possa elevar a velocidade, que hoje é de 12 km por hora, para 25 km por hora. Porque se você fizer isso, você vai possibilitar uma melhoria no trânsito, a partir do momento em que, com novas vias, vias mais largas, viadutos, passagens de níveis, você dando maior velocidade ao transporte coletivo, você desafoga. Agora também os semáforos inteligentes que vão permitir que o sinal abra para o ônibus tenha preferência sobre o carro individual, sobre o transporte individual. É nessa direção que vamos caminhar. Obras de engenharia e tecnologia. Candidato Arthur, o senhor tem direito a uma réplica. E um prefeito altivo e fraterno deve buscar convencer o governador do estado a abandonar o projeto do monotrilho, que é inviável. A passagem custaria R$ 7,00 e teria mais o ônibus alimentador, que custaria mais R$ 1,00. Em 2,75 cabe R$ 1,75 para o BRT, que para mim é a solução, o ônibus no metrô, com conforto, segurança, um bom preço. E cabe também R$ 1,00 do ônibus alimentador. Portanto, não me resta dúvida na cabeça quanto a que o futuro próximo depende de nós implantarmos o BRT em toda a cidade de Manaus. Candidato Serafim, por favor. Estamos de pleno acordo. Eu também sou favorável ao BRT e vou dizer aqui neste debate o que já disse em outro debate. O projeto do monotrilho está arquivado na Secretaria do Tesouro Nacional. O governo do estado precisa acordar para isso. Agora, no transporte coletivo, tem 3 coisas que nós vamos trazer de volta. Eu fiz, eles acabaram. É a domingueira, a meia na catraca e a integração temporal. Que a Vanessa, que participou do fim, agora diz que vai trazer de volta. Candidato Serafim, por favor, o senhor e... Pois não, Sabino, por favor. A pergunta que eu faço diz respeito à educação. Todos os candidatos estão falando em pagar melhor os professores, fazer escola de tempo integral, melhorar a merenda escolar, fazer escola especial. Eu pergunto ao candidato, além dessas propostas, que novidade ele tem para a educação? Candidato Sabino, o senhor tem a palavra, por favor. Pois não. Eu vou fazer o que o atual prefeito não fez e o ex-prefeito não cuidou também, que foi o candidato Serafim Corrêa. Porque na época que ele era prefeito de Manaus, as crianças, que me desculpe do termo que eu vou usar, estavam para criar pena, porque eles só comiam farofa de ovo. Como é que pode ter uma boa educação se não começa logo pela saúde da criança? Quando foi que o ex-prefeito Serafim Corrêa cuidou da saúde bucal das crianças com dentista na escola? Quando foi que colocou um oftalmologista para saber se as crianças tinham problema de visão? Quando foi, professor, que ele teve um programa para que você alcançasse a meta, você pudesse fazer o seu mestrado, o seu doutorado?
Como foi que ele cuidou de vocês no passado? Ele não cuidou. Cadê? Vão fazer a escola de tempo integral? Eu não falei isso, eu não vivo com sonhos. Eu sonho com uma cidade melhor. Quem não sonha não serve para viver. Agora, ele foi prefeito de Manaus e não fez nada. Agora vai fazer tudo se ele for eleito. Mas o povo sabe muito bem o que quer. O povo deu uma oportunidade e ele não aproveitou essa oportunidade. E agora ele tem que dizer o que ele vai fazer. Candidato Serafim, por favor. Na minha administração, foi a primeira vez que professores ficaram liberados da aula, de dar aula, mantidos os seus salários para que fizessem mestrado e doutorado. A merenda escolar era bem melhor do que é hoje, nessa atual administração, que não é minha. O atual administrador de Manaus é Amazoniano Mendes. Agora, a grande novidade, a sensação, é o programa Um Computador por Aluno, que, inclusive, o governador Omar rendeu-se às evidências e determinou a adoção do programa na rede estadual de ensino. Quero cumprimentar o governador que está nos assistindo. Parabéns, você foi um estadista em ter adotado o programa que eu propus. Um computador por aluno. Candidato Sabino, por favor, o senhor agora, sua tréplica. Meu amigo, você que me assiste nesse momento, eu queria perguntar a você uma coisa. Inventaram o computador esse ano? Porque o candidato Serafim só fala nesse computador. O computador inventou há muitos anos atrás e nunca ele colocou nas escolas. Agora que ele vai colocar, por que ele não colocou no passado? Nós sabemos que um computador por aluno, ele primeiro tem que treinar e tem que qualificar os professores para fazer isso. Então, se ele não fez no passado, ele não vai fazer agora. Isso tudo é balela. Candidato Sabino, o senhor, por favor, faça a sua pergunta ao candidato Paulderney. Paulderney? No nosso rodízio aqui. Paulderney, candidato Paulderney Avelino, eu gostaria de perguntar ao senhor qual é o projeto que o senhor tem para um povo que eu considero um exército nessa cidade. Um exército que, se Deus quiser, domingo vai decidir essa eleição. É o exército de mais de 500 mil de pessoas que estão excluídos, morando em lugares subhumanos. E o outro é o que o senhor tem, qual é o projeto que o senhor tem para o nosso povo, o povo de Deus, o povo evangélico. Qual é a sua proposta que o senhor tem para essas duas questões que eu lhe faço? Candidato Paulderney Avelino, o senhor, por favor, com a resposta. Você perguntou ainda há pouco da Vanessa sobre uma área de alagados. A invasão da Sharp, Sabino, é uma delas. O Parque Mauá. São bairros que nós precisamos resolver esses problemas. Mas nós temos, sim, propostas e projetos. Nós vamos fazer o Prosamin municipal. Vamos cuidar da habitação dessas pessoas. Nós vamos cuidar com muito carinho da educação. Nós vamos melhorar o IDEB, que é o Índice de Aproveitamento Escolar, que em Manaus está abaixo da média nacional e não está conseguindo atingir as suas metas. Nós vamos cuidar da saúde dessas pessoas também. Vamos cuidar dos programas que tem aí e que são bons. O Leite do Meu Filho, por exemplo, o Carreta da Mulher, como eu disse, nós vamos manter. Nós vamos cuidar também de melhorar esse Bolsa Universidade, para que as pessoas mais humildes possam ter a oportunidade. Mas nós vamos também cuidar dos evangélicos, dos católicos, dos muçulmanos, dos umbandistas, de todos, porque todos são filhos de Deus. Candidato Sabino, o senhor... Não me respondeu a pergunta. Eu fiz uma pergunta e levou para o lado da Vanessa. Eu quero aqui as propostas concretas. Você, que eu estou falando, que tem mais de 500 mil de pessoas vivendo na linha da pobreza, e os nossos irmãos evangélicos que eles não conhecem, só conhecem agora na hora de quererem o voto. Não tem um projeto para vocês. Eu vou construir os centros de referência para que aconteçam os grandes cultos, os grandes shows para o povo de Deus, para o povo, todas as religiões. E o povo, esse exército que vive abaixo da linha da pobreza, que mais de 500 mil de pessoas, eu conheço o problema de vocês. Eles não conhecem, eles nunca foram até vocês. Você sabe disso, meu amigo, você sabe que eu lhe falo a verdade. Candidato Paulderney, por favor, a sua tréplica. Além de criar os programas habitacionais, porque nós vamos construir 5.000 casas por ano. Então serão, em 4 anos, 20.000 unidades. Eu sei como fazer, conheço bem isso. Agora, vamos também cuidar para que todos tenham oportunidade. Vamos criar uma agência de fomento
para dar dinheiro e qualificar as pessoas para elas terem oportunidade. Com isso, nós vamos melhorar a vida da nossa população. Muito obrigado, candidato Paudenei. A candidata Vanessa pediu direito de resposta porque o candidato Arthur se referiu a uma votação, a um posicionamento dela como parlamentar. E nas nossas regras dizem o seguinte: um candidato que se sentir ofendido, eu decido conceder à senhora 1 minuto de direito de resposta, por favor. Eu agradeço. Em relação ao tema. Eu agradeço e quero dizer que agora fica claro de quem parte os ataques. Porque ao fazer a pergunta a outro candidato, preferiu me atacar mais uma vez, dizendo que voto contra o trabalhador. Não, eu vou só repetir os dados. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso pegou o salário mínimo em $111 e largou o salário mínimo com $86, diminuíram o salário. O governo do presidente Lula, que eu sempre apoiei, pegou neste valor e colocou a quase $300. Então eu pergunto a vocês, quem é que defende mesmo o trabalhador? Quem é que defende o trabalhador? Aqueles que diminuem o salário ou nós, que aumentamos o salário e ainda demos uma política efetiva para que a cada ano, além da inflação, o salário possa aumentar de acordo com o desenvolvimento do Brasil, de acordo com o crescimento econômico do nosso país. Que, aliás, o partido dele entrou com uma ação na justiça para acabar com isso, porque não quer valorizar o salário do trabalhador. Muito obrigado, candidata Vanessa. E assim encerra o 4º bloco do nosso debate para prefeito de Manaus. A seguir, os candidatos vão fazer as suas considerações finais, Rede Globo e TV Amazonas, nas eleições de 2012.